Então Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, a palavra de Cristo para quem não tem o Espírito Santo é loucura, é tolice, é insensatez. E esse mistério que estava oculto, que é a salvação, que é Cristo, que é o perdão, as coisas celestiais reveladas, foram reveladas, esses mistérios, em Cristo Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até a vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria, para vos anunciar o testemunho de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero meditar com vocês sobre esta passagem do apóstolo Paulo. E eu creio que esse Deus poderoso, Ele quer preparar um povo bem disposto para fazer a sua vontade. No entanto, o Senhor tem nos dirigido a meditarmos desse texto, onde o apóstolo Paulo, dirigido por Deus, ele traz uma palavra para a igreja de Corinto, a saber que a igreja de Corinto foi a segunda e próspera obra missionária que Paulo realizou. Ele deve ter ficado aproximadamente 1 ano e 6 meses ali. Trabalhou afinco, pregando o evangelho, ensinando, admoestando e levando ao povo ao conhecimento da verdade. No entanto, Corinto era uma cidade próspera, e além disso, culturalmente, ela era uma cidade muito promíscua. O campo da imoralidade era gigantesco. Se nós olhássemos hoje Corinto, vivêssemos lá, seria quase impossível aos olhos humanos uma pessoa se converter naquele lugar, por causa do grande índice de pecados que aquele povo estavam mergulhados. E além disso,
O apóstolo, ele se deparou ali diante de muitas pessoas intelectuais, cultas, grandes filósofos, grandes pensadores, grandes eloquentes. E ali, como aquele povo estava acostumado a ouvir palavras de motivação, encorajamento e muitas das vezes retóricas que levavam ao povo a aplaudir o talento humano. Agostinho de Hipona, ele foi professor de retórica. Ele deu aula em Cartago, Roma e Milão. E o que significa isso? Significa que Agostinho era um homem muito bem estudado, um homem culto, é uma das bases da igreja primitiva. E este homem foi usado por Deus naquele tempo. Então ele ensinava a arte de falar em público, a arte de convencer as pessoas através das palavras. E quando nós analisamos aqui o capítulo 2, eu vejo que estamos vivendo isso exatamente isso no século 21. Por conta de muitos púlpitos estarem se esvaziando da verdade, procurando técnicas, formas magníficas de verbalizar, de falar, onde leva o povo a aplaudir o talento humano. As palavras aduladoras chegam bem aos ouvidos, mas não tocam o coração. E era exatamente isso que Paulo estava tratando. Ele estava tratando com relação a isto, dizendo que como nós devemos carregar a Cristo em nossas vidas. E olha que Paulo, ele era um homem, como todos já sabem, um homem carregado de muitos atributos, mas é um homem que, através do seu testemunho, através da sua vida entregue nas mãos do Altíssimo, ele se esvaziou de si mesmo para que a glória de Deus pudesse manifestar na vida dele. Ele disse: eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até a vós, não fui apenas com discurso eloquente, nem ostentando sabedoria, para anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo o crucificado. Então aqui ele declara a sua total dependência do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. Ele disse: eu estou indo diante de vocês não com a sabedoria que eu recebi no mundo ou até mesmo na religião. Eu estou diante de vós com o poder de Deus. E as palavras que Paulo falava, elas eram completamente inflamadas pelo fogo do Espírito. Que quando as pessoas ouviam as palavras de Paulo, explodiam no coração das pessoas a ponto de eles se renderem a Cristo. Porque ele não ia caminhando e ele não era amparado pela sua própria intelectualidade ou no bordão do autoconhecimento, mas ele estava ancorado no conhecimento do alto. Ele não dependia do seu vasto conhecimento em cátedra, que estudou aos pés de Gamaliel, filho de Liel, um dos homens mais eruditos em Israel, mas ele foi confiando inteiramente, completamente no poder de Deus. Eu quero que os irmãos entendam que o Senhor, nesta noite, Ele quer despertar a igreja. E a pergunta que nós devemos responder: como que nós podemos carregar Cristo através das nossas vidas?
Amém? E aqui nós encontramos muitas informações sobre isso. Ele disse aqui: foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Há dados bíblicos e várias referências que nos dá a entender que Paulo, ele tinha um problema de enfermidade. Em Gálatas, ele mesmo fala com a sua palavra, com as suas palavras, 6 anos antes de ir em Corinto, que ele teve que estar naquela cidade para poder cuidar da sua própria saúde. Então eu creio que ele enfrentava muitas dificuldades humanas, terrenas, mas havia um grande temor e tremor no coração dele, porque ele sabia e tinha plena consciência que ele estava fazendo uma obra superior, uma obra elevada, uma obra que nenhum homem com capacidades humanas poderia realizar, a não ser com o poder do Espírito Santo, a não ser com uma capacitação do alto, para que ele pudesse realmente obter resultados significativos através da sua mensagem no coração daqueles que o ouviram. E ele disse aqui: minha mensagem, minha proclamação não se forma de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituiu-se em demonstração do poder do Espírito. Há uma frase muito conhecida e nós já mencionamos aqui em outras circunstâncias. Uma frase de um grande puritano, ou dos maiores puritanos, chamado Jonathan Edwards. Ele dizia que nós devemos ter luz na mente e fogo no coração. Então nós devemos buscar, sem dúvida, o conhecimento da palavra e nos aproximarmos a cada vez mais do Senhor e obtermos conhecimentos significativos para que nós nos tornemos servos aptos, que venham a manusear bem a palavra da verdade. O Paulo a Timóteo, ele orienta Timóteo a não ser um neófito, mas a se preparar bem e dominar bem e manejar bem a palavra da verdade. Por isso, o apóstolo, ele disse: olha, eu estou completamente entregue nas mãos do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus, e é Ele que revela os mistérios do reino de Deus. Aqui nesse capítulo nós aprendemos muitas lições importantíssimas. Diz o apóstolo: para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A igreja contemporânea, a igreja de hoje, a igreja precisa de voltar à palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia é um dos livros mais vendidos, mas é um dos livros menos lidos. Muitas pessoas obtêm muitas informações, mas poucas pessoas conhecem a Escritura Sagrada. Não sabem interpretá-la, não conseguem ter uma clareza a respeito dessa verdade. E é por isso que muitos falsos profetas têm crescido nos nossos dias atuais. E a maioria das pessoas aplaudem, ficam completamente boquiabertos com a forma de verbalizar, com as suas metodologias práticas, com as suas palavras tão encorajadoras e motivadoras. E são palavras que realmente agradam aos ouvidos, mas muitas das vezes não transformam o coração. Nós devemos saber que o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus de amor, mas é um Deus que é fogo consumidor. O nosso Deus, Ele ama todos, e Ele te chama da mesma forma que tu está, mas a partir do momento que tu recebe o chamado e o segue, sem dúvida alguma, Ele não vai permitir que você continue da mesma forma. Ele vai te mudar, transformar e fazer de você um instrumento da glória dEle. Ele quer transformar você à imagem do Filho de Deus. E há muitos hoje em busca de popularidade, assim como na igreja de Corinto. Havia muitos retóricos, muitos pregadores
que eram aplaudidos em praças, convidados até mesmo por grandes imperadores e grandes pessoas do Senado a participarem de grandes banquetes regados de muita comida e bebida, e no final de tudo aquilo pedia a eles: olha, fale alguma coisa para a gente ouvir. E ali, usando suas técnicas, falavam, e eles ficavam de boca aberta a ouvir suas filosofias, ouvir suas palavras bonitas, mas não transformava o coração. Precisamos de obter o mesmo espírito que Paulo ele tinha. Quando chegou diante do rei Agripa, o apóstolo Paulo não usou nenhuma terminologia para poder tentar assim persuadi-lo de uma forma humana, mas ele trouxe o seu testemunho, ele trouxe uma palavra de Cristo, ele trouxe uma palavra transformadora, e foi tão poderosa que rasgou o coração daqueles que estavam presentes. E um daqueles levantaram e disse: você quer me convencer em poucos minutos com a sua religião, Paulo? E ele puxou Berenice e eles saíram da presença, porque se ficar, o poder ele acontece. Então, meus amados irmãos, nós precisamos, e aqui o apóstolo orienta a igreja a buscar esse mesmo espírito. E ele disse: contudo falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos desse século, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Que mistério é esse? Que mistério que estava oculto? O que Paulo está querendo dizer aqui? Vou ler de novo. Ao contrário, 7. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Guarde essa palavra. Guarde a parte final também. Olha só: preordenou antes da origem das eras. Mas que mistério oculto é esse? Então Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, a palavra de Cristo, para quem não tem o Espírito Santo, é loucura, é tolice, é insensatez. E esse mistério que estava oculto, que é a salvação, que é Cristo, que é o perdão, as coisas celestiais reveladas, foram reveladas, esses mistérios, em Cristo Jesus. Porque outrora, no passado, eles não tinham esse conhecimento, porque ainda não tinha chegado o tempo da graça. Então aqui ele disse: se aquelas autoridades romanas, aquelas pessoas cultas soubessem qual era esse mistério que estava oculto, jamais teria matado o Rei da Glória, jamais teriam matado o Senhor Jesus, se eles soubessem essa revelação. E agora Paulo está dizendo: eu estou aqui para trazer para vocês uma revelação, e a revelação vai trazer a clareza e a baila o mistério que estava oculto. E é importante que todos ali tivessem essa clareza. Cristo estava entrando no coração deles através da mensagem de Paulo, e ali Paulo estava querendo dizer: vocês não são salvos simplesmente porque vocês têm uma religião aparente. Vocês não são salvos porque vocês estão dentro de um templo, ou professam uma fé, ou praticam boas obras, mas vocês são salvos através do sangue de Cristo. Porque a partir do momento que você aceita Cristo no teu coração, de corpo, alma, espírito, você é batizado no Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele passa a habitar dentro de você, morar dentro de você.
Ele disse: nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e a mente nunca imaginou o que Deus predispôs para aqueles que vos amam. E aqui é interessante essa fala de Paulo, porque aqui ele traz em memória o livro, a Bíblia em miniatura, podemos dizer talvez assim, a Bíblia resumida, que é o livro do profeta Isaías. Ele traz uma palavra baseada ali no livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías é um grande mistério, é uma profundidade muito grande, porque assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías há 66 capítulos. Assim como o Velho Testamento há 39 livros. E os primeiros 39 livros do livro de Isaías fala e aponta justamente para o Velho Testamento. E há 27 livros do Novo Testamento, e há 27 capítulos que aponta para Cristo, para a Nova Jerusalém, para a redenção, para o Redentor, e até revela a vinda do João Batista no capítulo 40. Então aqui ele disse: no entanto, olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e a mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que vos amam. Ou seja, o que Deus preparou para os santos, nenhuma mente humana é capaz naturalmente de compreender, mas Deus achou por bem revelar aos nossos corações. E agora, quem revela isso? Quem revela? Quem é o autor dessa grande e poderosa revelação? O texto diz, versículo 10: Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então quem revelou esses mistérios? Lembra quando Jesus, na passagem onde Jesus estava no templo de Herodes o Grande, que foi um dos templos mais magníficos, depois do templo de Salomão, é claro. Herodes demorou 46 anos para construir aquele magnífico templo. Ele utilizou 1000 pedreiros para poder fazer aquela grande obra, uma obra linda. Ele foi um homem perverso, mas ele tinha uma mente brilhante, um grande construtor. Então Herodes construiu aquele templo. Jesus estava ali, lá na esplanada dos gentios, que é a primeira parte do templo, onde os gentios iam ali para poder apresentar suas ofertas anuais. Havia o segundo patamar do templo, onde as mulheres judias poderiam subir e ali adorar e apresentar as suas ofertas ao Senhor. E havia o primeiro patamar, o primeiro pódio, somente os homens judeus poderiam estar ali para poder orar. Jesus, ele olha para tudo aquilo e primeiramente ele olha os cambistas, né? E foi ali uma das primeiras vezes que Jesus ele fica irritadíssimo. Ele pega uma zorrague, que é um chicote feito de 12 tiras de couro na ponta. Porém, havia uma diferença entre a zorrague que Jesus utilizou entre a zorrague romana. A zorrague romana era nas pontas daquelas tiras de couro, havia ali malhas de ferro e pedaços de ossos de carneiro quebrado, que quando batia na carne da pessoa arrancava
arrancava pedaços do corpo da pessoa. No entanto, quando um indivíduo sofria com esse tipo de punição, ele iria morrer. Não havia forma de sair fora dessa. Então Jesus, ele pegou aquela zorrague e começou a bater nos cambistas ali, nas mesas, derrubando aquilo ali. Por quê? Porque a casa do Senhor, ele usou um versículo de Salmos: o zelo da tua casa me devorará. Porque os religiosos, havia um conluio entre os religiosos e os mercadores. Porque aqueles que vinham de outras cercanias, outras cidades, atravessavam até mesmo desertos, então eles traziam os seus animais, os seus cordeiros, os seus animais nutridos, bem cevados, para poder sacrificarem no templo. Mas quando chegavam no templo com seus animaizinhos, os sacerdotes rejeitavam aqueles animais e diziam assim: o seu animal não serve, ele é impuro, você tem que comprar os nossos animais. O que queria fazer? Voltar para casa com aquele mesmo animal? Claro que não. Ele ficava: então, o que eu faço? Quanto você me dá no meu animalzinho? Eu te dou R$200. E valia 500. Ele pegava aqueles 200. E quanto que vale o seu, que é consagrado? O meu é 500. O meu é ungido. E era assim que estava acontecendo ali. E Jesus ficou muito bravo. E ali Jesus olhou para os discípulos e para aquela grande construção faraônica. Ele olhou e diz assim: derruba tudo isso, em 3 dias eu levanto ele de novo. O pessoal ficou louco, não entenderam. Nem os apóstolos ficaram escandalizados. Como pode? Herodes demorou 46 anos para erguer isto. Ele está falando que para derrubar em 3 dias levanta. Mas eles não tinham o Espírito Santo para poder revelar a eles que o templo que ele estava se referindo não era aquele templo, mas o templo que era o seu próprio corpo. Mas quando eles receberam do Espírito Santo, os apóstolos, Pedro: puxa, agora eu entendi. Agora eu entendi o que Cristo quis dizer com aquelas palavras. E ali o Espírito Santo começou a descortinar, né? E desvendar para eles tudo aquilo que ele tinha revelado, que ocultamente ficou por conta da falta do Espírito Santo. Então, no versículo 14, olha só o que está escrito: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Vamos parar até aqui. Então ali está escrito lá, vamos botar na vírgula: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Então vocês observem que há muitas pessoas que mesmo no segmento religioso, evangélico e etc., quando ouve uma palavra genuína, uma palavra que revela quem é Deus, revela o amor dele, mas também mostrando e revelando quais são as consequências se nós não obedecermos e etc. E há muitas pessoas que eles não suportam, eles não aceitam. Não, eu vou sair dessa igreja. O que é isso? Eu vou para outra igreja. Pastor lá prega mais suave, ele é mais diplomático, ele é mais suave, ele é mais gentil em suas palavras. A palavra é muito pesada. Inferno, não gosto nem de ouvir essa palavra. Não, eu vou para outro. Por quê? Porque há muitos que foram chamados, mas foram poucos escolhidos. Jesus Cristo, ele disse assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. No capítulo 10 de João, Jesus, ele disse: as minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me reconhecem e me seguem.
Então, as ovelhas verdadeiras de Cristo não rejeitam a palavra. Porque a religião, ela quer, a religião ou os palatinos dessa nova cosmovisão que tem tomado conta da nossa nação brasileira, eles querem dizer que são verdadeiros pregadores coaches. Eles falam para o povo: olha, você é um poderoso, você é como uma divindade, você é um pequeno Deus. Há um gigante dentro de você, que apenas fazer algumas cócegas, ele vai se levantar pujantemente para tomar posse de tudo. O mundo está em seus pés. Você é forte. O que a Bíblia diz? Que eu sou fraco. O que eles dizem? Você pode tudo. O apóstolo disse: eu posso tudo, mas naquele que me fortalece. Eles dizem: você está muito bem. A Bíblia diz que eu não estou muito bem, eu estou mal, porque o pecado está em mim. Paulo disse em Romanos: aquilo que eu quero fazer de bom, eu não consigo, mas o mal que está dentro de mim, isso eu faço. Então, como que nós poderemos vencer essa natureza que nos puxa para baixo, que luta contra a nossa vida para poder nos levar para trás? O que fazer? Humanamente falando, impossível. Impossível. Mas espiritualmente falando, é o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você está possuído por Ele, pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? Aí você recebe o poder de fazer o quê? De subjugar aquela natureza ruim, malévola. E aqui está a grande importância da igreja do Senhor, a buscar a Deus. E buscar com muita intensidade, a sabermos que sem Cristo nós não podemos nada. E nós não podemos usar de escusas para não fazermos a vontade de Deus. Pastor, eu não tenho capacidade, eu não tenho teologia, eu não sei verbalizar bem, eu não sei. Mas se você tiver o poder, Ele vai te capacitar. Não é com palavra de persuasão humana. Eu não vou convencer um filósofo falando para ele filosofia de Aristóteles, Homero, Platão, Sócrates. É através da palavra da verdade. Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é transformadora. E a Bíblia diz que a palavra de Cristo, ela não volta vazia. Eu quero te dizer que cada um de nós aqui temos um testemunho. Cada um de nós aqui temos uma história. Cada um de nós aqui fomos resgatados de formas diferentes, mas de uma forma geral, nós estávamos mortos e perdidos no pecado. Uns saiu da macumbaria, da bruxaria, do espiritismo como eu. Outros saiu da droga. Outros saiu da pinga. Outros saiu da prostituição. Outros saiu... Irmão, não importa onde tu saiu, o que importa é que Deus te transformou. Você não encontra... Eu conheço os 13 mandamentos do templo Shaolin. Eu conheço a doutrina budista. Eu conheço também as palavras e os ensinamentos de Confúcio. Eu já li parte do Ancorão. Irmão, você não encontra nada semelhante ao Evangelho. Não encontra. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo disse: o poder de Deus o mundo não conheceu, mas Deus aprove salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque para o mundano, para aquele que está no mundo, ser feliz é ter muito dinheiro, é alcançar o ápice do sucesso. Para Cristo, quanto mais pobre, espiritual, entenderam? Quanto mais pobre, não que o dinheiro é uma maldição, não é isso que eu quero dizer, mas a maior riqueza para o justo é Cristo no seu coração.
não são as fortunas e nem os títulos que o mundo possa te dar. Se fosse assim, era para todos os grandes prósperos do mundo serem pessoas felizes. Mas aquele que é feliz realmente é aquele que está na presença de Deus e que alimenta da presença do Senhor. Então aqui nesta noite, na parte B, o que eu quero continuar. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Amém? Obrigado. Alá. Então, para quem não tem o Espírito de Deus, isso aqui que nós estamos fazendo, buscando o Senhor, entregando a nós, é absurdo. É absurdo. E eles não são capazes de entender, de compreender. Por quê? São cegos, surdos e mudos. A única forma do indivíduo entender as coisas ou os mistérios revelados, que Paulo diz, os mistérios ocultos que foram revelados em Cristo, é através do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu sou muito aqui repetitivo em certos temas. É por isso que eu enfatizo e continuarei enfatizando. Por quê? Porque nós precisamos, a igreja precisa de estar cheia do Espírito Santo. Pastor, eu tenho o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra é tê-lo como presidente. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio de Espírito Santo. Uma coisa é você estar dentro da igreja, outra coisa é o Deus da igreja está habitando realmente dentro de você. E é isso que a igreja, que nós precisamos de pensar. Quantas pessoas estão sendo manipuladas pelo poder das trevas? Quantas pessoas cristãs estão sendo arrastadas lentamente ao caminho retroativo da apostasia, da mediocridade espiritual? Por quê? Porque estão se afastando de Deus. Quando a pessoa começa a se afastar de Deus, a chama começa a apagar. Aí aquela velha criatura, se você era muito crítico, você cheio do Espírito Santo, você se controla, o Espírito Santo está dentro de você, você alcança aquele nível. Mas quando você começa a apagar, aquela velha natureza diabólica, ela volta. E é por isso que fica muitos crentes endiabrados dentro das igrejas. Ao invés, é assustador, né? Endiabrados, pastor. Não é pesado, não? Ao invés de nós nos tornarmos mensageiros da paz, construtor de pontes, nos tornamos agora construtores de abismos. Porque aonde que o Espírito Santo está, não há ódio no coração. Quem está cheio do Espírito Santo não fala mal. Quem está cheio do Espírito Santo não defama. Quem está cheio do Espírito Santo não fica criticando. Quem está cheio do Espírito Santo, ele vive de acordo com a palavra da verdade. Porque o prazer dele é viver na verdade. Então, meus amados, Deus, ele quer nesta noite revelar ao teu coração algo novo. Amém? Algo novo. Se Deus pôde fazer isso na vida dos apóstolos, que eram pessoas problemáticas, pessoas dificílimas, mas foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Imagine Pedro sem o Espírito Santo, lá no Getsemane, andava armado,
com a faca na cintura. Tem gente que anda armado, tem crente, mas não é essa arma às vezes que eu estou querendo dizer, não. Tem gente que já anda armado, fica, né? Você conversa com a pessoa, de bobear, te dá uma resposta. Armado, a palavra dele é uma bala. E quando tu lança a palavra, não volta não. Amém, pessoal? É muito bonito. Eu apoio, vamos buscar o Espírito Santo, entra no mistério, pula. Problema nenhum. Deixa Deus te usar, seja usado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus possa te usar na palavra, para pregar, para profetizar, para cumprir tudo a vontade do Senhor. Mas seja crente no seu trabalho. Seja crente lá. Seja crente dentro da tua casa. Chama Jesus para morar lá. Se você tem costume de falar algumas palavras feias dentro de casa, se você me convidar para ficar 2 dias lá, você vai falar? A tua mulher pode fazer raiva em você, mas você vai segurar o máximo. Sim ou não? Só que você não tem consciência que Jesus possa estar lá. Porque às vezes você está levando uma vida aparente, uma religião aparente, sem intimidade com Jesus. Você acha que Jesus somente está aqui na igreja, e tem gente que nem isso acha. Ele quer que você seja um testemunha dele. Você que era barraqueiro, agora tem que parar de ser barraqueiro com seus vizinhos, implicante. Tem muita gente implicante, tem uns crentes implicantes, os enzebrados. Tem ou não tem? Tem, eu conheço. Problemáticos, enzebrados, problemáticos. Tem. Mas isso não é fruto do Espírito Santo. Amém, pessoal? Então ele está chamando aqui a nossa atenção para que nós possamos entender que não há obstáculos para fazermos a vontade de Deus. Nós não podemos sermos ancorados pelo bordão do autoconhecimento humano para podermos fazermos a obra de Deus, mas nós dependemos exclusivamente do poder do Espírito Santo. E nós temos que sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até aos confins da terra. Quem me entende aqui nessa noite? Amém? Então aqui nessa noite eu quero que vocês meditem sobre isso. Deus te salvou, Deus me resgatou e te resgatou também. E não é para tu só ficar sentado esperando Jesus voltar, falando Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ele quer que você seja jovem, um instrumento para resgatar muitos jovens que estão aí pensando em suicidar-se. Deus, Ele quer salvar muitas pessoas através de muitos que estão aqui. Às vezes uma palavra, às vezes uma mensagem pode transformar, pode livrar a vida daquela pessoa. Amém? Deus, Ele quer derramar o poder em toda a intensidade. E Paulo disse: foi sob fraqueza. Não, eu só faço a obra se tiver tudo bem. Não pode estar faltando dinheiro. Se alguma coisa acontecer, ele faz pirracinha com Jesus. Está aqui meu jaleco, não prego. Se o senhor não mudar minha história, já perdeu uma pessoa, tá, senhor? Já perdeu um instrumento. Perdeu não, que você nunca foi. Nunca foi. Fazendo pirracinha, ninguém me ligou. Fazendo pirracinha com Jesus, não vai funcionar com ele. Amém, pessoal? Então aqui o Senhor, Ele disse através de Paulo, foi sob fraqueza, doente, passando às vezes sem comer, dificuldade para comer. Está achando que a vida dele foi fácil em Corinto? Ele foi fundador dessa igreja, e quando chegou lá,
Eles não queriam alimentá-lo. Era uma igreja rica e próspera. E ele foi sarcástico, né? Ele falou assim: é bem que eu poderia usar da minha autoridade para vocês me sustentarem, mas eu prefiro fazer tendas. Mas os irmãos da galáxia estão me sustentando. Vocês não me ajudam aqui, mas tem outro que Deus toca no coração e me ajuda lá. E se diziam crentes, cheio do Espírito Santo, porque os 9 dons manifestavam lá. Dons espirituais não é sinal que tu é salvo. E agora pegou, hein? Será que eu não vou terminar nunca, Jesus? Para mim terminar, dom espiritual, está achando que você pular, entregar profecia, revelação, pregar bem, é sinal que tu é salvo, Deus está aprovando sua conduta? Completamente equivocado e errado. O que caracteriza uma pessoa que é salva são os frutos. No entanto, Jesus disse: naquele dia muitos me dirão abertamente assim: em teu nome eu preguei, em teu nome multidões foram até a ti, multidões curados, muitas pessoas foram curadas. Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci como servos. Fruto é uma coisa, dons é outro. Às vezes o indivíduo está quietinho ali, não mexe com ele não, deixa ele quieto. Às vezes ele ora mais do que você que está pulando por aí. Amém, pessoal? Não julgue não. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está fazendo uma obra nesses dias atuais. Eu creio que Deus, Ele quer derramar o Espírito Santo aqui nesta noite para fazer de você um porta-voz dEle. Amém? Deus, Ele pode fazer nova em todas as coisas, se você entregar a sua vida a Ele completamente. É claro que o texto não se refere a isso que eu vou mencionar aqui agora. Não se refere sobre o céu, Nova Jerusalém revelada. Está falando de outra forma. Mas eu quero dizer para vocês que o Deus Todo-Poderoso tem coisas futuras para revelar ao nosso coração. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você sabia que um dia você nunca mais vai chorar? Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Essa angústia, essa depressão, essa luta espiritual que tu enfrenta hoje, você entende que nunca mais você vai sentir? Vai acabar. Lá para onde nós iremos não haverá escassez, abundância permanente, e a presença dele estará conosco para todo sempre. Estaremos morando numa cidade santa, cujo fundador e arquiteto é o Senhor dos Exércitos. E João, ele viu aquele que tem cabelo branco como uma lã branca, os seus pés como se estivesse saindo da fornalha de fogo, os seus olhos como chama de fogo, e sobre o seu peito um cinturão de ouro. E esse mesmo Jesus, ele vai reinar conosco um dia. Por isso que quando você estiver enfrentando tribulações, lutas e dificuldades, saiba que isso não significa nada por aquilo que nós vamos receber ou está reservado para a gente. Que Deus nessa noite Ele possa abrir os seus olhos, que Deus nessa noite possa abrir os nossos olhos, para que você possa ter alegria na salvação. Amém? Alegria na salvação, irmão. Paulo estava doente, mas estava pregando. Charles Spurgeon, ele sentia tanta dor no corpo, ele sofria de gota, ele sofria de depressão, Marlon. Houve um momento que ele foi lá para a Catedral Metropolitana para trazer uma mensagem, e havia 9.000 pessoas ali aguardando o grande pregador trazer uma mensagem poderosa aos corações. E ele chegou pela organização e falou assim: eu não tenho condições de pregar hoje, eu estou com a minha alma dilacerada, não consigo. Até hoje não se sabe quem pregou naquela noite, mas ele saiu pelas ruas de Londres, uma noite fria, um dia frio. Ele entrou dentro de uma pequena igreja, uma igrejinha pequenininha, talvez cabia ali umas 50 pessoas. Na igreja dele tinha 9.000. Ele sentou na última cadeira. Aqui ninguém me vê, ninguém me reconhece. Ficou sentadinho lá.
E o pregador pregava. E ele pregou, e depois da mensagem, terminou o culto, ele foi e viu: Senhor Spurgeon, o senhor está aqui. Me perdoe. Eu falei assim: por que, meu filho? Me perdoe porque eu usei um dos seus esboços, um dos seus sermões para pregar. Não deu tempo de preparar uma mensagem hoje. Ele olhou para ele e disse assim: você não faz ideia como fez bem para mim ouvir essa mensagem. Calvino, diz estudiosos com 17 anos, quem olhava João Calvino, falava assim: esse menino vai durar 6 meses. Fraco, doente, viveu uma vida de muita dificuldade, mas foi um dos maiores instrumentos genebrinos que Deus usou naquela época. Quantos homens fiéis a Deus morreram nas fogueiras das perseguições da antiga Inglaterra, dos Países Baixos? E quantos cristãos estão sendo dizimados, e vocês estão sabendo disso? Quantos cristãos estão sendo dizimados lá na África, caçados e mortos, a facãozadas, esquartejados, crianças sendo mortas, mulheres estrupadas, estão sendo picados vivos. O governo chinês, há várias redes confiáveis, eles estão perseguindo pessoas de vários tipos de religião, uma religião que eu me esqueci o nome, e estão fazendo tráfico de órgãos há muitos anos. A ONU está querendo fazer uma intervenção lá. Estão pegando cristãos, arrancando seus órgãos e vendendo. $75 mil um rim, $150 mil um pulmão. E muitos de nós estamos aqui nessa zona de conforto, reclamando pelos cotovelos, achando que a vida está difícil. Precisamos de refletir e pensar o que é ser verdadeiramente um crente. Mas Deus te trouxe aqui porque quer fazer de você um instrumento dele. Vamos colocar de pé, não dá para ir à frente. Neste momento nós vamos orar ao Senhor. E é momento da igreja clamar juntamente. Talvez não deu tempo de você orar pela manhã. Talvez você não orou 5 minutos, nem 10, nem 15, nem meia hora hoje. Mas a sua oportunidade é agora. E se você abrir o teu coração, falar com Jesus, Ele não vai te rejeitar. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Jesus não tem amor, Ele é o amor. Você falhou, você não está se sentindo tão bem, mas eu quero te convidar a se sentir bem, porque você está na casa do Pai. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele não somente é seu advogado, mas é seu Pai e é o nosso irmão. Ele entende perfeitamente o que você está enfrentando. Ele entende e consegue prescrutar e entrar onde que psicólogos, terapeutas e psiquiatras não conseguem entrar. Sabe por quê? Porque o nome dele, um dos seus nomes, é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Aqueles que são tidos como escória, lixo para o mundo, para ele é a menina dos olhos dele. E ele te chamou e te escolheu aqui nesta noite para fazer de você um instrumento de Deus. Tem pessoas que não conseguem se perdoar pelas grandes atrocidades que já cometeu ao longo da sua vida. Eu conheço.
Porque hoje, diante de todos os esclarecimentos, diante de toda a verdade que estão estampadas nos seus olhos, aos seus ouvidos e principalmente cingidos em seus corações, eles não conseguem imaginar como que eu consegui fazer tanta loucura, como que eu desonrei tanto meu Senhor. Um dos pais da igreja, que foi Agostinho, que eu mencionei aqui hoje, Agostinho de Hipona, sabe qual que era o vício dele? Um deles, ele gostava de muito de prostitutas, e todas as prostitutas na cidade conheciam ele. Não saía dos bordéis. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele abandonou tudo para viver com Cristo. Uma das prostitutas, quando viu Agostinho andando pela rua, ela começou a gritar: Agostinho, 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 olha para mim. Com muito custo ele pegou e virou, olhou para ela: oh, Agostinho, você não está me reconhecendo? Eu estou te reconhecendo, mas eu sou uma nova criatura hoje. Aquele Agostinho que você conheceu, ele está morto. Hoje Cristo vive em mim. Se em algum momento da sua história os verdugos da consciência tentam derrubar você, dizer que você não é nada, não merece, não é digno, ouça o que eu estou te dizendo. Fale em alto e bom som: Cristo me salvou, Cristo me perdoou, Ele me resgatou com mão forte. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, e ainda mais, é isso que deixa o diabo endiabrado, porque ele não entende como que Deus pode usar uma ex-prostituta, como que Deus pode usar um ex-ladrão, como que pode Deus usar uma pessoa que esteve ao lado do demônio, honrando ao diabo. Deus, ele faz isso para confundir a mente dos sábios. O indivíduo só sabia cheirar, agora ele só sente o cheiro da rosa de Saron, do lírio dos vales. Por quê? Porque o Emanuel está morando dentro dele, porque o Emanuel está morando no seu coração. Eu quero te dizer que você tem a marca da promessa. Deus te chamou, Deus te escolheu. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus está aqui nessa noite te levantando, colocando de pé, te erguendo com mão forte. Por quê? Porque é um Deus que olha não como o homem olha, como Ele vê. Ele olha para dentro do coração do homem. E esta noite Deus está escolhendo servos e servas para que o nome de Cristo venha resplandecer na tua vida. Amém? Você terá o poder. Pastor, eu não sei nem o que é exegese, nem exegese, eu não sei nem o que é hermenêutica, eu não sei nada disso. Mas você tem Cristo no seu coração. Você tem o poder do Espírito Santo dentro da tua alma. Você vai dar o seu testemunho. Você vai pregar a palavra. As pessoas vão se render, vão glorificar o Senhor por isso. Você vai entrar numa dimensão espiritual renovável. Deus, Ele tem uma nova vida para você. A proposta de Deus aqui nessa noite, que você mergulhe na presença de Deus, que você se encha do Espírito Santo, que mergulhe da graça no poder do alto. Ele vai te encher nessa noite. Olha para o seu irmão do lado, fala para ele: Deus vai te encher aqui nessa noite. Deus vai te encher aqui nessa noite. Dê a mão ao seu irmão do lado, por gentileza. Dê as mãos. Você vai interceder por ele, você vai interceder por ela, cada um orando por um. Você vai orar para o seu amigo do lado, para a sua irmã do lado. Deus, Ele vai encher você agora. O poder de Deus vai manifestar. Lá no cenáculo tinha 120, hoje tem mais. Aleluia. Certamente nem todos estão aqui orando há 10 dias, mas eu tenho certeza que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos.
Eu creio que Deus ele vai derramar uma unção nova na tua vida. Você chegou aqui hoje capengando, você chegou aqui hoje fraco, você chegou aqui hoje pensando em jogar a toalha, achando que Deus já te abandonou, esqueceu de você. Eu quero te dizer que Deus está ao teu lado nessa noite. Ele vai te colocar de pé novamente, e você vai profetizar, você vai ser cheio do Espírito Santo. O capeta vai cair por terra e você vai pisar na cabeça dele, porque Cristo pisará sobre os seus pés e ele vai humilhar aquele que te humilhou. Por quê, pastor? Porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. A glória da segunda casa. Hoje é noite de abastecimento, hoje é noite de renovo, hoje é noite de poder. Fale em línguas, profetize, exalte o nome do Senhor, glorifique, magnifique o Rei da Glória, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Enquanto você adora, os anjos de Deus estão adorando. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui adorando, os serafins estão diante da destra de Deus cantando: Kadosh, 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 Santo, 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 Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, ela diz no livro de Ezequiel, que ali o profeta viu Galgal, ele viu anjos em volta de uma grande roda. O que é isso? Anjos no meio de uma grande roda de fogo. Eu quero te dizer nessa noite, há fogo do Espírito Santo aqui nessa noite, há fogo da glória de Deus nessa noite na tua vida. Deus vai fazer de você, jovem, um instrumento para a exaltação do nome do Senhor. Aleluia. Clame a Deus. Vamos orar juntos agora, em um só clamor. Clame, exalte, magnifique. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, a tua presença é real aqui nessa noite, meu Deus. Toma nas suas mãos agora a cada servo, a cada serva que está aqui presente, meu Pai, que o Senhor possa enchê-los do teu poder. O apóstolo Paulo, ele disse: eu vou diante de vocês, corintianos, não diante de poder humano, mas diante da glória do poder do Espírito. Receba nessa noite, receba nessa noite o poder, receba nessa noite a unção. O diabo disse que você não ia vencer, mas você é mais vencedor, você é mais vencedor em Cristo Jesus. Essa noite é a noite da sua reconciliação, é a noite do azeite ser derramado. Olha só o azeite sendo derramado em algumas pessoas já. Ele já está sendo derramado agora, ele já está sendo derramado agora, ele está sendo derramado agora. Aleluia. Receba nessa noite, receba nessa noite o azeite santo. Aleluia. Profetize, deixa Deus te usar nessa noite. Fale em línguas aquele que é batizado, fale em línguas. Há muito tempo que você não fala. Receba nessa noite o poder, receba nessa noite. O guerreiro do movimento está aqui nessa noite. O varão de guerra está aqui presente. Aleluia. A glória de Deus está descendo aqui neste lugar. A glória de Deus é grande aqui neste lugar. O que é isso? É Galgal, é a glória de Deus, é o fogo de Deus, é a unção do Espírito. Sopra agora, Senhor, sopra agora sobre todos aqui. Oh Espírito, oh Espírito, renova a tua filha, renova, meu Deus. Aleluia, aleluia. Com seus olhos fechados ainda, adore o Senhor. Vamos adorar o Senhor.